Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Estão acontecendo em Brasília dois importantes eventos de interesse de segmentos da sociedade cearense. O primeiro é a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado com a sabatina do desembargador Teodoro Silva Santos, indicado pelo presidente Lula para uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Teodoro será mais um cearense a integrar aquela Corte da Justiça Comum brasileira. Hoje, temos apenas um ministro no STJ, Raul Araújo. Há bem pouco tempo, nós tínhamos 3 ministros atuando ali e um suplente. Os ministros efetivos eram César Asfo Rocha, que chegou a presidir o tribunal e logo depois do seu mandato como presidente, pediu aposentadoria. O outro era o ministro Napoleão Nunes Maia, aposentado no ano passado por ter chegado aos 75 anos. E o suplente era o desembargador Haroldo Rodrigues de Albuquerque, juntamente com Raul Araújo. Agora, depois da aprovação do seu nome pelo Senado, o que pode acontecer ainda no dia de hoje, Teodoro Silva Santos será o segundo ministro cearense em atuação na Corte da Cidadania, como é chamado o Superior Tribunal de Justiça. Teodoro tem uma carreira brilhante. Nascido de uma família muito pobre, humilde, da região do Cariri, Teodoro iniciou a sua vida laboral, ainda muito jovem, na Polícia Militar do Ceará. Aprovado em concurso público, foi promotor de justiça e depois procurador de justiça, de onde saiu para ser desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em vaga do 5º Constitucional. Ele entrou na lista tríplice feita pelo Superior Tribunal de Justiça, agora recentemente, para uma vaga de ministro, reservada a desembargador da Justiça Comum. Foi escolhido pelo presidente Lula para a vaga, cujo processo, depois da escolha do presidente, é a aprovação do seu nome pelo Senado da República, o que começa a acontecer nesta quarta-feira. Primeiro, ele passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aprovado ou não nesta sabatina, e sem dúvida será, o nome vai ser examinado pelo plenário do Senado Federal. Se aprovado, e não há dúvida que será, pois o Senado não tem histórico de rejeição de nome indicado pelo presidente para ministro das Cortes Superiores de Justiça, então o presidente da República estará em condições de nomeá-lo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ganha o Ceará porque Teodoro tem demonstrado ser um homem íntegro, competente, ainda hoje continua estudando, fazendo um pós-doutorado na Espanha. Portanto, é merecedor ele e também o Estado do Ceará. O outro evento, nós falamos inicialmente de 2 eventos. O outro evento é uma solenidade no plenário da Câmara dos Deputados para homenagear 4 mulheres, dentre elas Maria Luísa Fontinelli. Este evento é mais importante para o meio político.
essa solenidade na Câmara, onde a ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli é uma das 4 homenageadas com a medalha Carlota Pereira de Queiroz. Maria Luísa, como já tratamos aqui, é merecedora da honraria. Sua trajetória política no estado do Ceará foi galgada pelos seus próprios méritos. Ela conseguiu ser vereadora, deputada estadual, prefeita de Fortaleza e deputada federal. Deixou a deixou o ambiente político partidário há algum tempo, desencantada com o modo de se fazer política hoje no Brasil, mas não abandonou o seu trabalho na esfera social. Ela venceu todas essas batalhas com mérito próprio, na época em que não se falava em medidas protetoras para as mulheres. Ela venceu na vida comum, venceu na vida político-partidária e venceu na sua vida social plena. Portanto, ela é merecedora da honraria. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ao ignorar a convocação da Câmara dos Deputados para participar de uma sessão onde prestaria contas sobre a ação do seu ministério, fechou as portas do Supremo Tribunal Federal para ele próprio. Ele, que é um dos nomes cogitados para preencher a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. O ministro Flávio Dino tinha obrigação, é da lei, obrigação, o ministro tem obrigação de atender à convocação, o que é bem diferente de um convite. Geralmente, os ministros participam de eventos nas comissões técnicas do Senado ou da Câmara, atendendo a convite. Quando ele cria dificuldade para atender o convite, aí não. Os deputados ou os senadores convocam-os para participarem dessas reuniões. A não convocação é considerado um crime. Por isso é que dizemos aqui que o ministro fechou as portas para ele próprio para ingressar no Supremo Tribunal Federal. O Senado da República aprovou ontem à noite mudanças na lei de cotas para estudantes ingressarem nas universidades. Com a mudança, quem se inscrever como cotista concorrerá também no cômputo geral. Ou seja, os cotistas, os candidatos a cotistas, participarão na disputa de vagas das universidades em igualdade de condições com todos os demais candidatos. Mas, se eles não alcançarem a nota necessária para garantir a vaga, terão uma segunda opção, que é a disputa somente com os que se candidataram como cotistas. Stephanie. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que o plenário aprovou nesta última terça-feira o projeto que reformula e amplia o sistema de cotas no ensino federal. O PL 5.384/2020 prevê que, entre outras mudanças, os candidatos cotistas passarão a concorrer também nas vagas gerais e apenas se não conseguirem nota para ingresso, concorrerão às vagas reservadas. Além de aprimorar a política de cotas para ingresso nos estabelecimentos federais de ensino superior ou de ensino médio técnico, o texto altera critérios socioeconômicos que
que levam em conta a renda e a formação em escola pública e insere os quilombolas entre os beneficiados pelas reservas de vagas, que já inclui pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O texto agora segue para a sanção presidencial. O projeto da deputada Maria do Rosário, do PT, foi relatado pelo senador Paulo Paim, também do PT, que manteve o texto aprovado na Câmara dos Deputados e rejeitou 8 emendas apresentadas em plenário à preposição. Qualquer alteração faria com que a proposta retornasse à Câmara dos Deputados e a nova política de cotas não poderia ser aplicada pelo Ministério da Educação a partir de 1º de janeiro de 2024. A senadora Elisiane Gama, que foi a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de vandalismos de 8 de janeiro em Brasília, onde quebraram partes das sedes dos 3 poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, entregou ontem ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, o relatório que ela fez e foi aprovado pelos integrantes da comissão, deputados e senadores, num total de 32 parlamentares, indiciando várias pessoas como responsáveis diretas pelos atos de vandalismo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes, ela já havia entregue esse mesmo relatório ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ainda há de entregá-lo ao Procurador-Geral da República, cujo cargo está vazio, pois o presidente Lula ainda não indicou o substituto do ex-procurador-geral Augusto Aras. É o Procurador-Geral da República o responsável pela denúncia ou não à Justiça dos indiciados do relatório da senadora Elisiane Gama. O Ministério Público Federal pode fazer suas investigações próprias, diligências outras, para confirmar o relatório e o indiciamento dessas pessoas citadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou simplesmente pode acatar o documento como ele está e já preparar as denúncias à Justiça. Porque essas pessoas que foram indiciadas, elas não têm ainda nenhuma condenação e poderão, inclusive, nem ser denunciadas à Justiça, porque essa competência de denunciá-los à Justiça, ela é exclusiva do Ministério Público Federal. Mas vamos ouvir o que disse a senadora Elisiane Gama após entregar o documento ao ministro Alexandre de Moraes. Hoje, então, nós fizemos a entrega do relatório ao ministro Alexandre de Moraes, que preside vários inquéritos que estão no mesmo alinhamento do que foi o foco central da CPMI. Foi uma reunião muito importante, o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, se comprometeu ao receber, de fato, toda essa documentação, esse conjunto, na verdade, esse acervo probatório, fazer a ajuntada a inquéritos que estão em curso hoje pelo Supremo Tribunal Federal e no qual ele preside, não é? Fez questão, inclusive, de destacar entre os vários inquéritos, dezenas, na verdade, de inquéritos hoje que ele preside, dentre eles aí o que trata, por exemplo, das milícias digitais, das fake news, não é? Dos executores e financiadores, que são 2 outros inquéritos, e também do núcleo político, que aliás, no nosso plano de trabalho também bate essas 3 linhas de atuação, que é
a linha de financiadores e das autorias intelectuais e também dos executores, que nós então trabalhamos de uma forma muito intensa no nosso relatório final. Então, o recebimento por parte dos ministros nos trouxe, na verdade, a certeza de que o conjunto de dados e de informações que nós catalogamos ao longo dos últimos 5 meses foram dados robustos e consistentes e que darão aí uma relativa contribuição a uma investigação em curso hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. Para além das 1.331 páginas que nós entregamos aqui no relatório, nós também temos um conjunto, não é, de informações digitalizadas que chega aí a uma capacidade de 7 teras, que é a carga, não é, de informações a partir dos inquéritos, ou melhor dizendo, a partir dos relatórios, a partir dos depoimentos e de todo o conjunto de informações resultado das quebras de sigilos fiscais, telefônicos, telemáticos e de depoimentos que nós colhemos durante esses 5 meses de CPI. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o deputado estadual Sérgio Aguiar destaca a preocupação de prefeituras com a falta de recursos do FPM. Para ele, a aprovação do projeto que trata da diminuição da alíquota da contribuição patronal em discussão no Senado Federal pode resolver parte desse problema. Também temos que governista deixa a secretaria para tomar vaga de pedetista opositor na Câmara de Fortaleza e mais mudanças podem ocorrer. A expectativa agora gira em torno do retorno de Ana Paula para a Câmara Municipal de Fortaleza, o que fará com que Didi Mangueira, do PDT, perca sua vaga no Legislativo na capital cearense. Ele é vice-líder do governo e líder do PDT na casa. Renato Roseno lamenta assassinato de adolescente em Areninha, aqui em Fortaleza. Em sua avaliação, nenhuma das vítimas tinha qualquer relação com disputa territorial. Ele também lembrou o ataque a uma escola em São Paulo que vitimou uma estudante, além de 55 pessoas no ônibus incendiados no Rio de Janeiro e ações de violência registradas no estado da Bahia. Também temos que deputados cobram medidas efetivas do governo no combate à violência. O terrorismo está aqui. Parlamentares também destacaram a importância do Legislativo Estadual na busca de ações que minorem os casos de violência registrados nos últimos dias aqui na capital. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre blog do Fausto Macedo. Léo Índio, primo dos Bolsonaro, é alvo de busca em operação da Polícia Federal e agentes tentam prender outros 5 também envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Com os destaques do Globo, temos sobre criação do Ministério da Segurança Pública gera divergência entre ministros e ala do PT. Lula arbitra queda de braço dentro do governo após promessa de campanha. A coluna de Malu Gaspar fala sobre o Ministério da Defesa, que dá aval à instalação de comissão que incomoda militares. E sobre a pesquisa Quest, a aprovação de Lula cai e maioria diverge da posição do governo sobre o grupo Hamas nesse conflito em Israel. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos em principal destaque que Lula amarra a PGR na maior demora em 30 anos para indicar um novo procurador-geral. Indefinição completa 1 mês e prejudica a imagem do Ministério Público da União após o comando de Augusto Aras. E também temos em destaque sobre o relator da reforma tributária, que sinaliza um fundo de 60 bilhões de reais para estados. O parecer deve ser divulgado hoje. E Haddad, o ministro da Fazenda, fala em boa surpresa a governadores. Muito bem. O desembargador Teodoro Silva Santos será o segundo a ser sabatinado nesta sessão que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. São 3 nomes que foram indicados para, respectivamente, 3 vagas no Superior Tribunal de Justiça. 2 vagas são de desembargadores e uma vaga foi de uma advogada
indicada em lista sextupla pela OAB Nacional. O processo de indicação do desembargador cearense Teodoro Silva Santos foi relatado pela senadora suplente Augusta Brito. A comissão preteriu os dois outros senadores titulares e preferiu dar a relatoria para a senadora suplente Augusta Brito. Pontos para ela e positivos, evidente, e negativo para os dois senadores titulares. O ministro da Previdência e Assistência Social, Carlos Lupe, esteve ontem no Senado da República e anunciou que o governo Lula começa a estudar uma mudança na última reforma da Previdência Social feita no governo Bolsonaro. Vamos ouvir parte do que disse o ministro Lupe aos senadores. A Previdência é um ambiente dos mais ricos em conflitos, em problemas, em dificuldades para se enfrentar. Quero confessar ao amigo e senhores senadores que, ao assumir a Previdência Social, não só a nossa bancada, como eu próprio, tínhamos grandes preocupações no desenvolver desse trabalho pelos gigantescos problemas que nós estávamos por enfrentar. Além da Previdência Social, ao longo dos últimos anos, ter sido subalternizada, né? A Previdência era uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Talvez com a visão de economizar alguma coisa da Previdência. Quando a gente sabe que a Previdência, os benefícios da Previdência são obrigatórios constitucionalmente. Depois de secretaria que foi, durante um bom tempo, do Ministério da Economia, depois ela passou a ser integrante de um único Ministério, Trabalho e Previdência. E pela primeira vez isso ocorreu desde a sua criação. Já é centenária a Previdência, tem um papel, no meu ponto de vista, é o mais importante programa social contínuo, permanente, das Américas e um dos maiores do mundo. A gente está com muita vontade de acertar. E eu quero viver um novo patamar em 2024. Humanização. Eu quero chegar ao final de 2024, isso, Stefano, a 80% da plataforma do meu INSS. Não é substituir o funcionário para a plataforma, é facilitar o acesso das pessoas através da plataforma. Na verdade, você tem um contingente muito aquém do necessário na área da Secretaria do Regime Geral da Previdência Social. Estamos, inclusive, pedimos já, está na mão da ministra Esther, que deve preparar para o ano que vem um concurso para mais cerca de 1.500 médicos peritos, principalmente, que é a nossa grande deficiência, no Nordeste do Brasil. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, admite que a reforma tributária poderá ser votada ainda este ano. Para ele, a reforma é prioridade, segundo afirmou em entrevista coletiva ontem. Vamos ouvi-lo. Eu tive uma boa conversa com o ministro Fernando Haddad ontem, como tive um pouco antes com o ministro Alexandre Padilha e os líderes do governo. Nós estamos muito alinhados nesse compromisso de evoluir a pauta econômica do Brasil. Eu considero essa a maior prioridade nacional nesse instante, que é de garantir uma economia de geração de emprego, de contenção da inflação, de redução da taxa de juros, de aumento e crescimento da economia do Brasil. E isso envolve reforma tributária. Isso envolve diversos projetos que estão tramitando tanto no Senado quanto na Câmara. Então, quero aqui afirmar a nossa prioridade de alinhamento com o governo federal para poder entregar a pauta econômica, que é muito importante para a sociedade. Especialmente sobre esse item da reforma
tributária, sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, há uma proposta do líder Eduardo Braga, que é o relator da matéria, acho que já tem aderência do Ministério da Fazenda, de poder ter um incremento desse fundo, que vai ser muito bom para os estados brasileiros. O valor, obviamente, isso deve ser anunciado pelo relator, vamos respeitar o momento próprio do relator Eduardo Braga, apresentar os parâmetros disso, mas seria muito bom fortalecer esse fundo, porque acaba fortalecendo o federalismo no Brasil. Bom, esse otimismo do senador Rodrigo Pacheco é louvável. Ele diz que está realmente em entendimento com o Poder Executivo. O Poder Executivo tem muito interesse nisso. Aliás, toda a sociedade tem interesse nessa reforma tributária, que se fala da necessidade de termos uma reforma tributária, se fala há muitos anos. Agora se avançou bastante, mas ainda não o suficiente para chegarmos a um consenso. Ainda há muitas divergências com relação a ele, sobretudo com relação à criação desse fundo, que seria o responsável pela distribuição dos recursos arrecadados no âmbito dos estados e municípios, ICMS, ISS, IPTU e outros. Então, os recursos arrecadados pelos estados e municípios fariam parte de um fundo, e os recursos arrecadados pela União fariam parte de um outro fundo. Quanto à distribuição dos recursos arrecadados pela União, não me parece haver grandes divergências, mas quanto ao controle e distribuição da arrecadação dos estados e municípios, ainda há muita divergência e não sei se é real, ou melhor, se concretizará esse otimismo do senador Rodrigo Pacheco, porque governadores de estados, prefeitos de capitais, sobretudo, não estão satisfeitos. A promessa de que o relator, o senador Eduardo Braga, tem uma solução para a criação desse fundo é uma saída que se vê lá no fim do túnel. Mas será que esse fundo que ele vai apresentar atenderá a maioria dos interesses dos governadores e prefeitos? O consenso sobre tudo isso, sem dúvida, é muito difícil. Mas também é difícil se encontrar um entendimento para agradar a maioria dos governadores e prefeitos das capitais e dos grandes municípios brasileiros, que são, de fato, os principais arrecadadores de ICMS, ISS, é o Imposto sobre Serviço, que é o imposto municipal, o IPTU, que é o imposto que todos os proprietários de imóveis pagam às prefeituras, e outros de menor porte. Com esta avaliação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, a partir das 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!